E a CBF decidiu esperar Carlo Ancelotti. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes dessa história e explica também que Jorge Jesus foi demitido na Arábia Saudita, como havíamos informado no vídeo dessa manhã. Bora te atualizar também sobre o goleiro João Paulo, na mira de dois clubes brasileiros. Duas novidades importantes envolvendo Dudu, jogador do Cruzeiro, pretendido pelo Galo. Falo também sobre a camisa vermelha da seleção brasileira, as últimas de Corinthians e São Paulo, Abel Ferreira e Palmeiras, além de muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto falar sobre o São Paulo com a volta de Lucas Moura, que está relacionado para a partida do Tricolor nessa sexta-feira contra o Fortaleza, Campeonato Brasileiro, jogo no Morumbis. Retorno do meio atacante depois de 10 partidas, ele havia sofrido um trauma no joelho direito num confronto de 10 de março. Recuperação e volta super importante e aguardada, até porque o São Paulo vinha sofrendo com enormes problemas em relação a desfalques. Caleri, Lucas Moura, Oscar, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Arboleda, entre outros. Foram as baixas nos últimos jogos e o São Paulo conseguiu sobreviver sem perder nas últimas partidas. Só para completar em relação ao Tricolor, o São Paulo tenta acabar com um incômodo jejum diante do Fortaleza. Não vence o adversário desde 2020 e a vitória é importante para um São Paulo que empatou demais no Campeonato Nacional. Bora falar agora sobre cirurgia no Corinthians. O zagueiro Gustavo Henrique vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica por causa de uma hérnia inguinal. Problema que começa a ser identificado na reta final do Campeonato Paulista e que se agrava nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Diante da dificuldade do jogador em ter condição de jogo, optou-se pela intervenção cirúrgica e não há um prognóstico, nenhuma data para o retorno. Gustavo Henrique, que havia sido contratado na temporada passada e virou, em 2025, o defensor mais confiável da zaga corintiana. A dúvida era sempre quem jogaria com ele. André Ramalho, Félix Torres, Kaká ou Tchoca. E dá para dizer que hoje o Gustavo Henrique é o zagueiro mais confiável. Ninguém sabe quando ele volta, até por isso é grande a chance de, no momento oportuno, o Corinthians buscar zagueiro. A enorme dificuldade em relação a esse setor. Atleta de 32 anos de idade, que já nesse ano havia tido problemas. O Gustavo Henrique havia sofrido uma lesão no músculo posterior da coxa e diante disso foi desfalque em algumas rodadas. Hora de falar sobre Jorge Jesus, que de acordo com a imprensa saudita não é mais técnico do Al Hilal. Já havia contado para vocês na noite dessa quarta no meu blog e na manhã dessa quinta aqui no canal sobre a iminente demissão do treinador. Inclusive o Al Hilal havia marcado uma reunião para comunicar sua decisão em relação ao JJ. Jogadores brasileiros da equipe saudita haviam sido avisados, inclusive, de que a folga de 2 dias seria ampliada para 3, porque o desejo do Al Hilal era demitir o JJ e já encontrar um substituto durante essa parada. Importante dizer que, de acordo com a imprensa saudita, o substituto temporário, interino, do Jorge Jesus é Mohamed Din Al-Shalal. Só para completar em relação ao Jorge Jesus, havia sido contratado na temporada passada com um primeiro ano impressionante. Sequência gigante de vitórias, o título saudita de forma exemplar. Já na temporada atual a coisa não funcionou. Na última terça-feira, eliminação nas semifinais da Champions Asiática com derrota por 3-1 para o Al-Ahly. Distância em relação ao Al-Ittihad, que é o líder do campeonato saudita, é de 6 pontos a 5 rodadas do fim. Existia inclusive a expectativa de que o JJ pudesse ao menos comandar a equipe no Super Mundial de Clubes, mas a decisão do Al Hilal foi de dispensá-lo agora, a 2 meses do fim do contrato, caminho livre para a seleção brasileira contratá-lo. Se é que o Edinaldo Rodrigues trabalhará com essa questão. Só para fechar, nessa atual passagem, a segunda do JJ pelo futebol saudita, 105 partidas no Al Hilal, 83 vitórias, 11 empates e 11 derrotas. Marcos Silva, português que comanda o Fulham na Inglaterra, é hoje tratado pela imprensa saudita como prioridade para o Al Hilal. Quero falar agora sobre seleção brasileira. Já havia contado para vocês na live de terça-feira e muita gente me chamando de louco que a CBF não desistiria facilmente do Ancelotti. E eu cravava isso enquanto praticamente toda a imprensa no Brasil e no mundo davam a negociação
entre seleção brasileira e Ancelotti como encerrada, que não havia mais acordo. O tempo passou e nessa quinta-feira, cerca de 48 horas depois, vários veículos de comunicação afirmando que Ancelotti segue na mira e nos planos do presidente Edinaldo Rodrigues. Eu havia cravado essa situação na terça-feira, porque não é que o Ancelotti é o preferido do presidente da CBF, ele é o muito preferido. É o plano A, B, C, D, E, F. O Edinaldo, inclusive, já engoliu alguns sapos por conta dessa vontade de contratação do treinador italiano. E como o que emperra agora é justamente a multa rescisória que o Real Madrid não quer pagar, a tendência é que CBF e Ancelotti, anunciando o fim de uma negociação, isso pudesse facilitar a saída do Ancelotti com o recebimento da multa rescisória no futebol da Espanha. A CBF topa aguardar as cenas dos próximos capítulos para entender se vai haver ou não a demissão do treinador italiano. Se essa demissão for confirmada em breve, aí o caminho fica ainda mais livre para que o Ancelotti se torne técnico. Se o Ancelotti ficar até o fim do Campeonato Espanhol, a intenção do Edinaldo Rodrigues é de esperar pelo fim de La Liga para anunciar seu novo treinador. Só para completar, nessa quinta-feira, o jornal O Globo chegou a cravar que existe uma negociação em andamento entre Abel Ferreira e CBF. Vou confirmar e reafirmar aquilo que eu havia contado no vídeo dessa manhã, depois de conversar com uma fonte importante na entidade máxima do futebol brasileiro. O Abel, nesse momento, está completamente descartado. O Ancelotti é o plano A. Se não der certo com o Ancelotti, eles vão tentar o Jorge Jesus e só aí o Abel Ferreira apareceria como alternativa. Má notícia para torcedores do Fly, em especial para o Bruno Henrique. A justiça negou um pedido de sigilo do Bruno Henrique e de seus parentes naquela operação que envolve investigação de apostas esportivas. Dessa maneira, a justiça enviou todas as provas colhidas pela Polícia Federal para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e para a CPI. E essas provas contra o Bruno Henrique e seus familiares. Acho que vai ser difícil para o BH comprovar algo contrário a uma manipulação em relação ao cartão amarelo que ele sofreu contra o Santos em jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. Antes desse cartão, ele vinha conversando com o irmão e, por consequência, o irmão com outros familiares em relação a esse cartão amarelo. Não se trata de uma mega operação que envolva, por exemplo, grandes empresas, mas a situação para o Bruno Henrique é bastante complicada. O STJD, inclusive, pode instaurar um novo inquérito contra o jogador no âmbito esportivo. Bora falar agora sobre a camisa da seleção brasileira, a famosa e tão barulhenta camisa vermelha. O site Foot Headlines, o mesmo que na semana passada cravou que Nike e CBF já haviam se acertado em relação a uma camisa vermelha, que seria a segunda para a disputa da Copa do Mundo de 2026, camisa amarela número 1 e a vermelha número 2, o Foot Headlines trouxe novidades. De acordo com a apuração do site, existe a camisa, já está tudo definido, mas diante da repercussão extremamente negativa entre o povo brasileiro por conta da camisa vermelha, que nada tem a ver com as cores da bandeira, e também por conta da conotação política, pelo vermelho estar associado a quem é de esquerda no Brasil, existe a chance de a Nike e a CBF voltarem atrás e substituírem esse modelo por uma camisa mais convencional. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o tema. Uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o assunto, beleza? Hora de falar sobre Dudu com duas novidades importantes. A primeira delas, o Cruzeiro decidiu reintegrar o atacante. Ele vai voltar a treinar com o restante do elenco, mas não jogará pela Raposa. Não vai ser relacionado, não vai ser utilizado. Isso de reintegrar o atleta tem muito mais a ver com um caráter jurídico do que qualquer outra coisa. A preocupação no Cruzeiro é de que o Dudu vá à justiça cobrando que o Cruzeiro pague até o fim do contrato por não oferecer as condições de trabalho ideais e combinadas no acordo. Segunda informação importante, o Cruzeiro tem afirmado que não vai, em caso de rescisão de contrato com o Dudu, criar qualquer dificuldade, impedimento ou multa para que ele se transfira para um rival, no caso, o Atlético Mineiro. Vale a lembrança de que em 2017, quando o Cruzeiro, ou melhor, quando o Galo perde o Fred, o Galo havia colocado no contrato de rescisão uma multa de 10 milhões caso o Fred fosse para o Cruzeiro. O Fred resolveu ignorar essa questão, se acertou com a Raposa e ficou com a promessa dos então dirigentes que, se tudo desse errado, o Cruzeiro arcaria com o pagamento dessa multa. O Cruzeiro não pagou nada, o Fred foi punido e já desembolsou 12 milhões e 300 mil reais destinados ao Galo. Próxima parcela de 1 milhão e 600 mil reais vence em 30 de setembro. E ainda há pagamentos em 2026 e 2027. No caso do Dudu,
segundo o Cruzeiro, não vai haver qualquer tipo de restrição. Mas, antes, Cruzeiro e Dudu precisam se acertar em relação a uma rescisão. Até esse momento, não há acordo. Só para completar, o Galo olha com muita atenção essa situação. Técnico Cuca, como havia contado para vocês nessa quarta-feira, adoraria contar com o atacante. Para fechar o vídeo, preciso falar sobre João Paulo, goleiro que pertence ao Santos e que, depois de 14 anos, pode deixar a Vila Belmiro. O plano do João Paulo, diante da dificuldade de jogar por conta da boa fase do Brasão, seria ser negociado com clubes do exterior, mas, até esse momento, de acordo com o Lucas Mussetti, setorista do Santos, as duas maiores possibilidades são brasileiras, o Cruzeiro e o Fluminense, cujos goleiros são Cássio e Fábio, estão de olho e monitoram a situação do João Paulo, atleta que tem sido reserva e que está bastante incomodado com essa situação. Importante lembrar que o Cássio vem falhando no Cruzeiro, enquanto o Fábio no Fluminense tem dado conta do recado, não parece mostrar uma queda física, técnica ou de desempenho. Só para completar em relação ao Santos, outra curiosidade. Se João Paulo pode sair, o Brasão foi sondado pelo Galatasaray, equipe da Turquia. Seria o mesmo que dizer que o Santos, que hoje tem 2 bons goleiros, poderia da noite para o dia ficar sem nenhum deles. É óbvio que o Peixe não vai cometer esse equívoco, se negociar um, vai segurar o outro. E você, prefere o Brasão ou o João Paulo? Gostaria de algum desses 2 atletas no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentários, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!